Quantos minutos, irmão Lima, nós temos para essa aula? 12 minutos. Sim. A aula pode ter uma duração até de 1h30. Eu creio que não tem problema. Mas o vídeo tem que ser curto, de 12 minutos para cá. Bem, a nossa disciplina é crítica textual, né? Crítica textual, que é análise, né, em síntese. A crítica textual é análise filológica de textos antigos em busca do texto original, ou manuscristologia, porque o trabalho da crítica textual é um trabalho de catalogação, de preservação, de padronização de textos, né, de textos antigos. Por isso que é uma análise filológica, né? Textos manuscritos, textos escritos à mão. Textos escritos à mão. Pode ser manuscristologia ou crítica textual. As pessoas fazem alguns questionamentos e não conseguem ter uma resposta assim contundente. A resposta é a seguinte, ou a pergunta, né, é a seguinte: será se o texto hebraico do Antigo Testamento foi forjado, foi adulterado? Será se o texto grego do Novo Testamento foi forjado? Isso aí eu creio. A Bíblia é um livro historicamente inerrante. Agora, a questão peculiar é a seguinte: a inerrância histórica da Bíblia está ligada aos manuscritos originais, aos autógrafos originais, ou está ligada a esse texto fragmentado? Essa é a questão. Essa é a questão. Bem, os tradutores da Bíblia fizeram um trabalho de traduzir os textos e para várias línguas. A Bíblia já passou por um processo de muitas e muitas traduções. Boa ilustração, viu? Deixa eu ver se eu entendi. Você joga uma pedra no chão, isso aqui é uma pedra. Eu jogo essa pedra no chão e ela vai quebrar. Então vai ser lasca de pedra para todo canto. É isso? Então isso é um processo de fragmentação. A pedra se fragmentou. Então não tem como eu fazer uma desfragmentação, ou seja, colocar os seus pedaços, as suas lascas, nos devidos lugares. Então isso aconteceu com os autógrafos originais da Bíblia. O que Paulo escreveu, o que Pedro escreveu, o que Lucas escreveu, o que Moisés escreveu, o que Jeremias escreveu. Então o que eles escreveram, os escritos, os manuscritos originais, eles se fragmentaram. Excelente ilustração, viu? Isso torna mais compreensível, né? Sim. Boa ilustração. Isso aconteceu com... Aí essa pergunta, né? A inerrância histórica da Bíblia, a sua veracidade histórica está ligada ao texto, esse texto aqui fragmentado, ou aos manuscritos originais? Então, sim, os tradutores... Olha, deixa eu falar algo aqui importante. Nós temos somente 12 minutinhos. A aula vai continuar, mas para a produção do vídeo só 12. Então vamos evitar prolixidade, redundância. E vamos falar de forma sucinta, né? Assim nós vamos otimizar o tempo, sim, e dinamizar a aula. Então, sim, os tradutores eram judeus, né? Escribas, né? Sim, versados, doutores, mestres em línguas judaicas e literaturas judaicas. Eles eram antissemitas, tinham ódio, aversão a judeus. Daí que surgem as interpolações. Dos judeus tradutores, não dos escritores da Bíblia. Aí você vai compreender melhor essa questão de inerrância bíblica, de inerrância histórica da Bíblia. Então não foram os escritores, mas os tradutores. Sim, quando se traduz, se fragmenta. Você colocou bem na ilustração da pedra. Quando se traduz, se fragmenta. E quando se fragmenta, se foge aos
originais, aos manuscritos originais. Então o texto original ele está cada vez mais distante. Então os tradutores usavam dois métodos para traduzir no processo, que era o método de equivalência formal e o método de equivalência dinâmica. Qual era o formal? Como que ele funcionava? Irmão Lima? Como que esse método funcionava? O tradutor traduzia o texto como o texto é. Não havia alteração no texto. Então esse método é fiel ao texto. O outro método era o equivalência dinâmica. Esse método está bem ligado à filologia, né? Porque ele acompanha a evolução do texto, da língua, das culturas. Isso é equivalência dinâmica. Esse, aí o tradutor, ele não é fiel ao texto. Ele é fiel ao leitor, ao observador. Sim, daí surge esse método parafraseado, que eu acho que é um método um tanto perigoso, viu? É um método tendencioso. Sim, aí era o papiro. O papiro foi o precursor de outros materiais, né? O papiro, ele era uma espécie de uma planta aquática, né, originária da Ásia. Aí fazia o rolo, né, o rolo. Bíblia, né, é biblion, o rolo com o papiro, né. O outro foi o pérgamo, né. Esses materiais eles eram frágeis, materiais de escrita. Vieram os outros, sim, posteriormente os óstacas, os códices, mas o primeiro foi o papiro, depois o pergaminho. Então eles se deterioravam com uma certa facilidade, eles não tinham durabilidade, eles eram frágeis no processo de manuseio, né? E também os judeus tinham o hábito de ler e em seguida enterrar, né? Aí se perderam os originais, os papiros, os pergaminhos. Aí é instrumento de escrita, que não era essa caneta aqui, ó, que eles usavam, né? Há 2, 3, 4 mil anos aqui atrás não existia essa caneta. Sim, era o cálamo. Sim, o cálamo. Era uma planta aquática originária da Ásia. Ou então espécie de uma cana, né? Um junco. Uma cana. Aí a tinta era o carvão. Né? Eu não sei se dá para você puxar aí sim, ou também uma pena de ave. Né? Uma pena de ave. E no junco eles faziam uma ponta, né? E se molhava no carvão. Assim, que era, aí já era o cálamo. Né? Era o cálamo. Era uma planta aquática. Então esse era o material de escrita da Bíblia, essa era a caneta que se usava na época. Não é essa caneta aqui. Aí escrevia no papiro, escrevia no pergaminho e posteriormente em outros materiais. Sim, mas nós falamos dos tradutores, aí vieram também os copistas. E quais eram os erros que os copistas cometiam? Nós falamos que dos tradutores vieram as interpolações. Sim, o que é uma interpolação? Uma adulteração, um forjamento no texto. Eu diria, irmãos, que Não, você tem razão, eu concordo, você tem razão. Agora eu diria que a interpolação era uma inserção grotesca no texto. Uma inserção grotesca no texto. Aí os tradutores queriam substituir o texto por outro texto. Aí surgiam as interpolações. E nós vamos ver algumas interpolações em toda a narrativa bíblica. Vinham dos tradutores. Aí vem os copistas que faziam o trabalho de transcrever cópias. Aí surgem as variantes textuais. Quando o copista, nesse trabalho de transcrever cópias, ele substituía, porque tinha um texto que não era fidedigno, tinha um texto que não dava para fazer a recomposição, a reconstituição, entendeu? A catalogação, a enumeração, não dava para fazer. Então ele substituía aquele texto por outro texto. Sim, nós vamos ver posteriormente as procedências geográficas destes textos, entendeu? Só do Novo Testamento existe mais de 5.000 manuscritos. Sim, você colocou bem. A crítica textual, o crítico textual, ele se reportava a algumas ciências.
Eles se reportavam à paleografia, né? Paleografia, ciência antiga que auxiliava na identificação dos textos. Eles se reportavam também à epigrafia, outra ciência muito antiga, né? Epigrafia, né? Grafia antiga. Se reportava a essas ciências, a arqueologia também. Então eles buscavam subsídio, né? Na paleografia, na epigrafia, na arqueologia, sim, para dar sustentabilidade ao trabalho deles, né? Que era o trabalho dos críticos textuais. Sim, aí dos copistas vinham esses erros, né? Então não foram dos escritores da Bíblia, eu creio que não. Sim, depois dos copistas vinha também o trabalho dos maçoretas, né? Quem foram os maçoretas? Judeus, escribas? Não, essa não era a função dele, não. Não. Aí essa era dos tradutores. Os maçoretas foram um grupo de judeus também, versados em línguas e literaturas judaicas, entendeu? Não eram pessoas leigas. Eles faziam um trabalho de vocalização do texto consonatal, porque originalmente a Taná, a Bíblia hebraica, ela não tinha capítulo, não tinha versículo, não tinha vogais. Então eles fizeram um trabalho de vocalização e pontuação do texto consonatal. Esse foi o trabalho dos maçoretas, né? Judeus que frequentavam a escola de Massorá. Na Idade Média surgiu. Parece que no século V ou século VI aí surge o trabalho dos maçoretas. A vocalização, por sim, são as vogais hebraicas, os pontos acrílicos. Quais são as vogais hebraicas? Vocês lembram? Patá, Câmeres. Não, essa eu não conheço não. Segol. Então são várias vogais hebraicas. Entendeu? São várias vogais. Então é preciso diferenciar o trabalho dos escritores, os que escreveram a Bíblia. Eles, apesar de serem humanos, mas eles não cometeram o erro. Na compilação do cânon sagrado, não cometeram o erro. Entendeu? Os erros vieram posteriormente dos tradutores, dos copistas. Cano, eu disse cano, vem do latim canone. A palavra cano vem do latim canone, que quer dizer régua ou medida. E esses livros aí já não são livros canônicos, são livros apócrifos. Nós chamamos de livros pseudo-canônicos. Já a teologia romana acha que não, que são deuterocanônicos. Nós vamos ver, nós estamos só destacando, irmãos, só alguns aspectos, os aspectos mais importantes da crítica textual. Nós vamos chegar lá. De onde vieram esses manuscritos? Sim, vamos chegar lá. O tempo esgotou, né? Vamos falar um pouquinho sobre variante textual no Novo Testamento e interpolações no Antigo Testamento. Vamos? Não dá tempo. Fica para a próxima aula então. Tá bom? Eu te espero na próxima aula. Que Deus assim, em sua graça, nos abençoe.